E aí, pessoal, tudo bem? Eu tenho novas informações, eu tenho novas notícias e novas informações sobre esse último vídeo que eu fiz relacionado a que desde o último eclipse, esse eclipse que aconteceu agora em março, eclipse lunar, né? Eu tô gravando agora hoje, né, no eclipse solar, né, dia 29 de março de 2025. Foi liberado, né, a informação, né, de que a partir desse portal que se abriu nesse eclipse, né, que aconteceu aí na lua cheia, né, na lua vermelha, né, é onde foi feita a liberação para que a gente possa se conectar, né, com esse trabalho de poder se libertar desse ser das trevas, vinculado aos pactos e contratos que foram feitos há muitos anos, há muitas vidas passadas, né? Então, antes não estava liberado. E eu perguntei se tem uma validade, se tem uma data de validade. Não tem uma data de validade. É a partir dessa lua de sangue que aconteceu para cá, tá liberado para todo mundo quebrar e revogar esses pactos e contratos agora, resgatar os seus fractais, quebrar todas as magias, tirar todos os ovoides, todos os implantes. Por quê? De várias vidas fragmentadas, né? Se a gente fosse ficar tirando, não dá tempo, porque tá para logo vir a operação de São Miguel Arcanjo. Então, gente, a gente precisa urgente, tá? Você que é terapeuta, eu vou passar para você também aqui quais são as recomendações para os terapeutas, tá? Para que possa estar, para quem trabalha principalmente com mesa radiônica, tá? Ou dá tempo de você fazer um curso de uma mesa, por exemplo, dos guardiões. Tem vários tipos de mesa radiônica dos Exus, tá, gente? A recomendação é essa egrégora. Eu ainda vou, hoje mesmo ainda, daqui a pouquinho, eu tenho um atendimento com uma pessoa que ela é a mesa apométrica, mas é radiônica apométrica dos pretos velhos, que trabalha também com a egrégora de Exu, a egrégora de Pombagira, os orixás, os caboclos. E eu vou perguntar se essa mesa também faz, tá? Eu vou perguntar, né? Ainda vou saber, depois eu passo para vocês, tá? E aí, quem tem aí mesa radiônica, né? Tem outras, né? Guardiãs também. Eu já falei no vídeo de ontem, né? Que a mesa das guardiãs, as pombagiras, também faz esse trabalho e também pode ser resgatado, ok? Ela também Pombagira do Lodo, né? Tem o Chio do Lodo, Pombagira do Lodo, ou seja, tem várias guardiãs que também podem ir fazer resgate nessas dimensões pesadíssimas, dimensões inferiores das infradimensões aqui embaixo da crosta terrestre. E o nosso fractal primordial ligado a esse vínculo com esse ser trevoso, demiurgo, está na 70ª dimensão, que são 70 esferas inferiores. E esse ser está na 70ª dimensão, a dimensão mais densa, né? E todos os fractais que estão sofrendo nas outras dimensões, inclusive no umbral médio, tá? Tem a ver com o vínculo com esse ser. Então, quando quebra o vínculo com esse ser, resgata todos os fractais, tá? E eu digo por experiência própria. Eu fiz em mim, fez na minha mãe e vou ainda fazer nos meus filhos também. E tenho a permissão de fazer também numa outra pessoa da minha família, tá? Eu não tenho permissão para fazer para todo mundo, né? Porque tem uma pessoa que eu perguntei se eu podia fazer, saiu que não. Que é a pessoa que tem que buscar fazer, né? Eu não posso fazer pela pessoa, tá? Então eu vou passar para vocês a informação. Então é o seguinte, como é que faz? Como é que faz? De repente você que é terapeuta, trabalha com mesa radiônica, você quer saber como é que faz, né? Primeiro você vai perguntar para a mesa qual que é a vida passada que está esse fractal que foi feito o pacto com esse ser, tá? Então, já teve caso aqui que foi 53 vida passada, 64 vida passada, 62 vidas passadas, para cada um pode ser diferente, né? Então, pode ser 40 e poucas vidas passadas, então vai depender de cada pessoa, né? Tanto a quantidade de pactos, quantidade de laços e tudo mais, depende de cada um. Eu vou contar um caso aqui. Eu vou contar o caso mais recente agora. 62 vidas passadas, tá? E foi uma mulher. Ela era uma mulher nessas 62 vidas passadas, tá? E foi
que fez o pacto com, com esse ser, né? Então, ela fez 91 pactos e contratos e acordos com o Demiurgo, e aí vão ser revogados. Quem faz o trabalho de revogação aqui é o Ogum Mejida Calunga, tá? Nessa mesa, é o Ogum Mejida Calunga. Ele quebra os pactos, os contratos e acordos e as magias que foram feitas para que pudesse estar vinculando, né, a esse ser a ele, né? Que no mínimo é magia egípcia, magia desdobramentos, que aí é que acontece a divisão dos fractais das almas, magia celta, tá? Mas também tá vinculado com dragões, draconianos, tudo, né? Aí, essas magias é para alimentar esse ser, tá? Um tipo de magia egípcia para a vida longa. Então, para que esse ser ele possa se tornar, ele não morra, entendeu? Para que ele não morra, certo? Existem vários tipos, né? E aí foi feito com sacrifício animal e com sacrifício humano, tá? Então é usado com sacrifício humano também, tá? Magias negras também, tá? Magia luciferiana também, porque na época, né, estava vinculado, né? Lúcifer estava vinculado na época. E também 26 magias ocultas, tá? Outros casos, 23 magias ocultas e outros casos varia, que também 18 magias ocultas, né? Então, como é recente também, né, gente? Eu não atendi muita gente ainda, é uma coisa muito recente para mim também, né? E eu tô divulgando até para outros terapeutas que estão me ouvindo aqui, para que você possa, então, o que você tem que fazer? Você tem que ver, então, qual é a vida passada, né, que ocorreu, para você fazer o salto quântico lá para aquela vida passada lá. E aí você vai ver quantos pactos, contratos e acordos foram feitos com esse demiurgo, quantos laços energéticos nocivos precisam ser cortados ligados a esses pactos e quantos cordões energéticos nocivos também precisam ser cortados, tá? Quais são as magias, né? E aí, com todas as pessoas está sendo magias negras, com sacrifício animal e sacrifício humano, magia celta, magia de desdobramentos, magia egípcia, magia luciferiana e magias ocultas. Então, as magias ocultas, elas têm outros cordões. Então, os pactos, contratos e acordos têm cordões e laços. As magias ocultas têm só cordões. Então, aqui dessa pessoa eram 26 magias ocultas e 39 cordões energéticos nocivos vinculados a essas magias ocultas que precisam ser cortados, detalhe, dos 32 corpos, tá? Vai ser cortado de todos os 32 corpos que foram fragmentados, tá bom? Ok? E quantos ovoides? Esse aqui tinha 94 ovoides de programas mentais e de doenças, inclusive. Uma lista enorme de doenças aqui, tá? E aí cortar dos 32 corpos, ok? Tá? E aí, o seu Omulu aqui, que é o guardião Omulu, não é o orixá Omulu, é guardião Omulu, ele vai tirar os implantes, tá? Então, todos os implantes aqui, é o implante orgânico sutil. Você tem um biômetro desse aí, ó, é o tipo de implantes, que é o implante orgânico sutil, chip de silício menor, chip de controle direto, cristal geométrico, chip parasita, implante arterial, implante neural, implante de monitoramento, implante draconiano, implante medusa, implante de fluxo de energia, implante coletor de material genético, implante uterino, implante potencializador de elementais e implante de hologramas, ok? E aí ele vai tirar esses implantes e os ovoides. O seu Omulu aqui na mesa ele também tira ovoide, mas eu sempre faço pro seu Omulu tirar os implantes e os ovoides. Aí, o Exu Veludo, ele vai fazer a limpeza de larvas e miasmas astrais que estão na aura deste fractal e quebrar o feitiço de encantamento telepático que esse ser plantou na cabecinha desse fractal aí, né? Depois do seu Exu Mirim, ele vai curar a criança interior. O Exu Mirim aqui nessa mesa, ele vai curar esse fractal envolvendo a parte emocional. Então, ele vai limpar o negativismo. Deixa eu resgatar aqui. O Exu Mirim, ele vai
limpar o mau humor e o negativismo, vai curar a criança interior e vai curar a falta de alegria pela vida, tá? Que geralmente é os problemas emocionais primordiais que levaram a poder estar fazendo esse pacto, ok? O Exu do Lodo, ele pode quebrar também a consciência de materialismo e a falta de fé e a falta de espiritualidade. Também pode trabalhar nesse fractal. E é o Exu do Lodo que vai resgatar lá da 70ª dimensão inferior, tá? Mas no final ele vai resgatar, porque esse fractal ele precisa ser tratado. Então ele vai ser jogado um monte de ferramenta. Seu João Caveira vai limpar as doenças físicas. Nesse caso, tinha uma lista de doença. Uma lista. Isso tudo afeta a pessoa até na vida atual. A probabilidade de alcançar uma densidade vibracional que vai começando a estourar as doenças que está lá no primeiro fractal. Que está lá no fractal primordial. Ligado aos pactos com esse ser. Aí a pessoa ela pode, em algum momento da vida, desencadear ou acabar tendo aquela doença devido à frequência vibracional que a pessoa pode oscilar ou a pessoa pode acabar caindo cada vez mais. E aí vai ficando doente, 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 doente. E é o que está acontecendo hoje, né, gente? As pessoas estão doente, 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 doente. Por quê? A psicosfera está densa, a situação está densa, tá? E aí, depois que o seu João Caveira vai tratar as doenças desse fractal, o seu Exu Caveira vai trabalhar as doenças psicoemocionais. O que são as doenças psicoemocionais? Vai trabalhar todas as questões mentais e psicológicas e emocionais que o fractal pode ter. Desespero, medo, revolta, culpa, inferioridade, transtorno obsessivo compulsivo, problemas mentais, fobia, síndrome do pânico, ansiedade, depressão, bipolaridade, nostalgia, ressentimento, frustração. Ou seja, muita coisa que as pessoas estão até sentindo hoje, né? Porque a depressão tá lá no primeiro fractal. Aí, depois, o seu Zé Pilintra vai quebrar os vícios, né? Porque sim, esse fractal, antes de ele acabar se tornando, né, um fractal ali, onde foi dividido os seus corpos, ele tem, sim, muitos vícios. Vício em sexo, vício em álcool, vício em drogas. Na época antiga tinha várias coisas, tá? Ok? E também para trabalhar autoestima e também, às vezes, questões dívidas. Às vezes, a questão envolvendo falta de dinheiro, problemas ligados à parte, né, das necessidades da pessoa para sobreviver, tá? E aí, nessa mesa, tem também a ferramenta pipoca, campo energético, que ela traz a transmutação do campo energético de negativo para positivo. A cachaça, também, o marafo, também traz essa energia do tratamento com a cachaça. O tabaco, o fumo, fazendo a limpeza de larvas e miasmas também. E a turmalina negra, que ela vai trabalhar nos registros sacásticos também, trazendo proteção mental e limpeza também dos registros sacásticos negativos vinculados a tudo isso. E a pólvora, também para poder estar eliminando todas as energias nocivas também no astral. No momento que eu estava fazendo a mesa para essa pessoa, era uma mulher nessa vida passada, né? Ela tinha um companheiro. Esse companheiro, eu achei estranho, porque eles me mandaram ir de novo lá cortar os laços com o seu sete encruzilhada. Seu sete encruzilhada corta os laços e os cordões, tá? E o divórcio energético quando precisar. Então, nesse momento, o companheiro dela, que também tá com pacto também, ele estava, o fractal dele, de alguma dimensão, colocou 22 novos ovoides. Eu tinha tirado todos os ovoides. Ele colocou 22 ovoides novos nesse fractal para não conseguir se libertar. E ainda estava naquele momento fazendo magia negra, magia do caos, magia cabalística, magia de catimbó, para prender ela, para não deixar ela se libertar. E aí eu perguntei, isso está acontecendo agora? Sim. Aí foi cortado 32 laços de divórcio energético com esse companheiro e cortado 16 laços energéticos nocivos ligados ainda a este companheiro e quebrado as magias que estavam acontecendo naquele momento e o encantamento telepático que estava sendo feito para ela não conseguir se libertar daquela vida lá, que era uma mulher, tá? Ontem eu contei o caso que era de um homem, né? E aí
Foi trabalhado a ferramenta também que foi necessária a centelha divina para juntar o ego com a centelha divina. O equilíbrio de todos os chakras, quebra de crenças limitantes e negativas, o código 21 para poder estar reajustando o DNA e o campo eletromagnético, tá? Escudo protetor para trazer proteção para esse fractal, para que assim pudesse ser feito o resgate, né? Então, teve algumas ferramentas extras que foi necessário, porque o ataque espiritual estava muito forte, né, gente? Tá? É isso. Só lembrando aqui o que mais, tá? E aí, quando saiu que estava liberado, então, o fractal para resgatar, eles até me apressaram. Bora, 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 bora. E aí, eu rapidinho fiz o resgate. E aí, logo já fiz o salto quântico para o momento presente para resgatar o fractal. E aí, esse fractal agora está ainda recebendo, né, tratamento nas câmaras de tratamento também, que é levado, né? Que tem várias naves e tudo mais, né? Aí, para quando essa pessoa for dormir hoje, vai ser, então, né, ao ser o fractal estiver em total condição de fazer o acoplamento, vai ser feito o acoplamento. E essa pessoa, ela vai sentir diferente. Ela vai se sentir mais forte, ela vai se sentir mais confiante. Ou seja, ela está resgatando até a conexão com a própria linhagem. Porque quando a gente faz o pacto com esse demiurgo, a gente se desconecta da nossa linhagem. Então pode ter várias linhagens. Pode ser a linhagem com o arcturiano, pode ser a linhagem com o pleiadiano, pode ser a linhagem com os golfinhos, que são os sirianos de Sirius B, Sirius A. Pode ser a linhagem com os agartianos. Ou seja, a linhagem que a pessoa traz. E nem sempre eu sei qual que é a linhagem, tá, gente? Teve duas situações aqui que eu soube da linhagem. Que daí, quando quebra os pactos, a pessoa ela tem o direito de se reconectar com a sua linhagem, tá? E, gente, é um trabalho, assim, muito intenso. É um trabalho intenso, a gente sente uma pressa. E aí, quando retorna ao momento presente, aí eu vou perguntar se tem fractais para ser resgatado. Então, dessa pessoa, tinha... Tinha 2 fractais para resgatar. Tô confundindo com outra pessoa. Tinha 2 fractais para resgatar. Uma de 36 vidas passadas e a outra de 24 vidas passadas. Que estava no umbral médio, lá sofrendo em alguma faixa umbralina na 4ª dimensão. Mas tem alguns que podem estar nas dimensões inferiores sofrendo também. E aí é liberado para resgatar os fractais. Aí eu tenho que fazer o salto quântico. Eu fiz o salto quântico para 24 vidas passadas. Aí eu ativei o Exu do Lodo, a força e radiação e a força de atuação dele, para resgatar o fractal, onde eu perguntei aonde o fractal tá. Aí sai a 4ª dimensão, que é o umbral médio, ou às vezes alguma infradimensão, né? E aí é resgatado o fractal. E aí eu pergunto, fazer o salto quântico no momento presente, traz para o momento presente, resgata o fractal. Aí vai lá, qual outra vida que tem, ou qual outro fractal? Tal vida. Vou lá, faço salto quântico para aquela vida passada, que foi a 36ª. Aí fui lá, perguntei. Fiz o salto quântico para lá. Onde está esse fractal? 4ª dimensão, o umbral médio. Aí vai lá, resgata o Exu do Lodo, vai lá resgatar, que é o Exu do Lodo que está fazendo esse resgate, porque ele tem acesso a essas esferas inferiores, entendeu? Ele tem, porque ele é a missão dele, né? A egrégora, né? Toda a falange do Exu do Lodo, né? Assim como tem as guardiãs também, que daí tem a Pombagira do Lodo também, né? E aí, ele foi lá e resgatou. Resgatou, volta pro momento presente. Aí eu pergunto, tem mais algum fractal perdido em alguma dimensão, em alguma esfera? Não. Aí eu pergunto se a pessoa hoje, ela precisa de alguma ferramenta. Aí se sim ou se não. Se não, aí eu faço a entrega divina e desconecto a pessoa e ela tá livre, entendeu? Gente, é muito punk mesmo. E aí, isso tá acontecendo agora. Não tem uma data de validade. A partir dessa última lua vermelha, aí dessa lua cheia vermelha, a lua de sangue, foi liberado, tá? Então, gente, vamos aproveitar. Aproveitem, procurem, então, pessoas, né? Você que é terapeuta, divulga o seu trabalho.
tá? Divulga o seu trabalho para fazer resgate de fractal. Se a pessoa ela não sabe, que nem, por exemplo, eu tô falando abertamente aqui sobre que é para desvincular desse ser trevoso. Uma consulente, ela nem sabe quem é esse ser. Nunca ouviu falar. Não sabe o que é fractal de alma, não sabe o que é esse ser. Mas aí ela falou, ai, se tá sendo liberto, isso é que interessa. É isso que interessa. Mas é mesmo, é o que interessa. O que interessa é que tá se libertando. Né? Mas é isso daí, tem muita gente que não faz ideia. Então, gente, nós estamos agora nesse momento de resgatar os nossos fractais que estão sofrendo nas faixas umbralinas. E a gente precisa resgatar eles, porque é importante para a gente poder abrir nossos caminhos, nossas vidas, a gente poder parar de sofrer, sair do sofrimento. Como que a gente vai sair do sofrimento? Resgatar essas partes nossas que estão lá fragmentadas, sofrendo de traumas. Eu, por exemplo, eu tive 3 fractais meus que estavam presos no umbral, ligado a 3 traumas pesados que eu sofri na minha vida nessa encarnação. Falei, como é possível? Como é possível nessa vida? Nessa vida. Então, essa divisão dos corpos, né? Então, por exemplo, meu corpo emocional pode estar preso, seu corpo emocional pode estar preso em uma faixa umbralina de um trauma que você pode ter sofrido, por exemplo, de um abandono, de um trauma, por exemplo, de uma morte, de um luto de uma pessoa da sua família, né? Então, a gente precisa, fazer isso. Isso já é uma prática antiga, xamânica, já que tem isso, tá? Tá? Então, assim, ó, depois eu vou ver sobre se vai trabalhar, a outra mesa vai também fazer. E quem é terapeuta aí, vamos ver. Vamos, bota o seu telefone aqui nos comentários. Você que é terapeuta, coloque o seu contato. Gente, eu faço mesa, eu posso atender você. Coloque o seu contato aqui para as pessoas, elas acessarem os terapeutas que podem fazer esse trabalho. Porque, gente, eu tô divulgando aqui, mas eu não vou dar conta. Eu não vou dar conta. A minha agenda já tá para agosto, por exemplo, né? Eu vou divulgar, vou fazer um post, vou divulgar, vou ver quantas vagas eu tenho ainda em agosto e vou divulgar aqui no post do canal, tá? Mas eu preciso de gente. Você é terapeuta aí, por favor, se coloque à disposição, coloque seu telefone aqui nos comentários. Divulgue aí, divulgue e fala, a última lua de sangue abriu um portal para resgate de fractais de alma e desvínculo, desvínculo de dor, sofrimento aqui do planeta, né? Se você as pessoas, se elas não vão saber o que é esse ser. Tem muita gente que tá aí, ó, vivendo, dormindo, tá aí, né, no sonho, que nem diz os toltecas, tá vivendo ainda o sonho. O sonho que, né? Quanta coisa esse ser criou, quanta história de carochinha, quantas mitologias que ele criou, que ele inventou. Sendo ele sempre o Zeus, né, o chefão, sendo ele o Deus de todas as mitologias. Esse ser se colocou na posição de Deus de todas as mitologias que existem. Então, ele se denomina Zeus, Odin, ele se denomina todos esses deuses de todas as mitologias que ele criou. Então, gente, vamos acordar. Vamos acordar, gente. Vamos lá, tá bom? E é isso. Então, essas foram as informações que eu tinha que passar, certo? E aí, quem tem a mesa aí também pode ter outras ferramentas. Tipo, pode trabalhar floral de Bach, fitoterapia, aromaterapia, cromoterapia. Pode usar essas ferramentas também para tratar esse fractal, para conseguir resgatar de lá. E aí depois os outros fractais, eles não precisam ser tratados, eles só são resgatados porque daí eles são tratados nas câmaras de cura, das naves que estão tudo aqui. A gente está passando, gente, por uma fase onde a gente está vivendo uma grande libertação, uma grande transformação que vai acontecer no planeta. E a gente está no momento onde a gente está tendo a chance, então, de desvincular, porque esse ser ele vai ser exilado.
A gente não pode estar vinculado a esse ser. A gente tem que quebrar esse vínculo com esse ser, para que quando ele for exilado, a gente não vai ser carregado junto, por causa dos laços e cordões energéticos vinculados a ele. Entende a dimensão da gravidade do negócio? Entende? Então é isso, gente, tá? Vamos lá. Então, ok, gratidão a todos pela atenção, espero que tenha ajudado, compartilhe. Se você não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui nos comentários fixados o primeiro vídeo que eu fiz sobre a libertação desse demiurgo, tá bom? Esse ser que é o Deus da matéria aí, que criou essa matrix de controle. Ele criou, ele foi um criador, ele foi designado para criar, né? Ele criar a criação, né? A criar aqui as coisas, essa natureza e tudo mais. Mas acabou se aliando aí, se corrompendo, né? Ele abandonou Jesus, né? Que Jesus colocou ele aqui, já exilado de outro lugar, para ele, com a inteligência dele, ele criar, então, esse planeta era uma bola de fogo ainda. Ele começou a criar, então, mas essa inteligência, o poder foi além. O poder foi além da conta. E aí ele acabou se vinculando com Draconiano, aí na época que o Lúcifer estava, né, na sua versão trevosa e tudo mais, né? E aí se vinculou com tudo isso. Se vinculou com tudo isso, entendeu? Então, é isso, gente. E a gente precisa se libertar, tá bom? Divulgue, procure, busque, faça. E você que é terapeuta, coloque seu telefone aqui nos comentários. Fala assim, ó, sou terapeuta radiônica, posso te ajudar. Tá aqui meu contato para agendamento. Bota aqui, por favor. Por favor. Vamos fazer essa corrente. Precisamos de trabalhadores da luz, aí precisamos de terapeuta aqui para poder fazer esse trabalho e libertar o máximo de pessoas que puder, assim como nós mesmos também estamos fazendo, né? Tá certo, gente? Um beijo a todos, até, gratidão.